É a história de como Deus estava buscando uma noiva para o seu filho. Cada livro é diferente de todos os outros livros. Estou tentando lhe dar a chave para que você mesmo compreenda a mensagem. Dez anos depois de Amós ter pregado na cidade de Betel, veio um outro profeta, que seria o último profeta de Deus, às 10 tribos do norte de Israel. A última palavra de Deus, seu último aviso, seu último apelo. E é, como eu já disse, um contraste real às profecias de Amós. É mais afeição do que acusação. Ele está cortejando e não avisando. Mansidão no lugar de justiça, misericórdia no lugar de justiça. E é o último dos últimos apelos de Deus, antes que as 10 tribos desaparecessem. Então devemos prestar muita atenção a este livro. E há uma palavra-chave que destrava a profecia toda. E essa palavra, no hebraico, é C-H-E-S-E-D. Hesed. O CH é pronunciado com som de RR. É Roch. E para essa palavra, nós não temos nenhuma palavra equivalente na nossa língua. Sabe, nós não temos a Bíblia, nós temos uma tradução da Bíblia. E isso traz certos limites. E muitas vezes nos faltam palavras que são exatamente iguais. Por exemplo, há essa palavra Hesed no Antigo Testamento ou para ágape no Novo Testamento. Não há uma palavra na nossa língua para expressar essas palavras incomuns, mas muito bonitas. Vou tentar explicar um pouco o significado. É essencialmente uma palavra de aliança, não é? Não é algo que você tem com todo mundo, é algo que você tem com os quais você vive um relacionamento de aliança. E o relacionamento de aliança mais comum que nós temos é o casamento, mas temos outros relacionamentos de aliança, os quais envolvem um comprometimento mútuo. Portanto, a palavra exprime comprometimento. Tem também o significado de amor, mas transmite muito a ideia de lealdade. E não existe amor verdadeiro sem lealdade. As outras palavras sinônimas que são usadas no Antigo Testamento são benignidade ou até mesmo fidelidade. Essa palavra é traduzida como fidelidade nas nossas Bíblias em inglês e 9 ou 10 vezes é traduzido como bondade. Significa amor inabalável ou devoção eterna. Significa estar tão comprometido com alguém que você continua amando. Aconteça o que acontecer. Há uma palavra antiga no inglês que usavam antigamente, mas caiu em desuso. A palavra é troth. T-R-O-T-H. A única derivação restante dessa palavra é betrothed, ou estar noivo. E aí há sim compromisso. Envolve também lealdade. E é muito significativo que essa palavra morreu, porque hoje não há esse tipo de lealdade. Hoje todo amor é sem lealdade. As pessoas amam por um curto período, depois deixam de amar. E isso não é Hesed, isso não é amor de aliança. O contrário desta palavra é infidelidade. Então no culto de casamento, não no cartório, mas no culto de casamento, normalmente uso palavras como manter-me fiel a ele, manter-me fiel a ela, até a morte nos separar. Isso é amor de aliança. Para o melhor ou para o pior. Na riqueza e na pobreza, não importa, é irrelevante, não abala o compromisso. Agora, todo relacionamento entre Deus e Israel é um amor de aliança, portanto é um Hesed. Até a morte. Houve um homem no norte da Inglaterra cuja esposa o abandonou logo depois do casamento e passou a viver uma vida pecaminosa, contraiu doenças e depois... E o amigo desse homem lhe perguntou, por que você não se divorcia dessa mulher? Ela não dá a mínima para você. Nunca vai dar certo. E ele disse, nunca mais fale comigo dessa forma sobre a minha esposa. Eu a amo e continuarei amando enquanto houver fôlego em seu corpo. E quando ela estava moribunda, por causa das doenças que contraía na sua vida pecaminosa, as mãos desse homem estavam estendidas sobre ela, em oração e cuidado. Isso é compromisso. Isso é o amor de Deus. Foi isso que Oséias teve que comunicar a este povo que não dava a mínima quanto ao amor de Deus por eles. Portanto, do lado de Israel, a aliança significava lealdade a seus mandamentos.
Obediência era a sua parte da aliança. A parte de Deus era cuidar deles e protegê-los e sustentá-los. E a parte deles era obedecê-lo. Mas o que Deus queria era uma obediência alegre, obediência voluntária. Pessoas que queriam viver da maneira que Deus queria que vivessem, mas não encontrou essa atitude. Há um grupo de judeus hoje que tem grande alegria na lei de Deus. E são o grupo mais feliz de judeus que eu conheço. E o nome deles é interessante. O seu nome é Hassidim, que se escreve com CH. Hassidm. E esse nome vem de Hesed. Aqueles que se deleitam na lei de Deus. Aqueles que têm prazer em obedecê-lo. E não fazem como obrigação, a contragosto, mas que têm nisso todo o prazer. O salmo mais longo da Bíblia, Salmo 119, fala de pessoas que têm todo o prazer na lei de Deus. Diz que é maravilhoso ter essa lei. Essa é a atitude correta, não é verdade? Agora, o peso da mensagem de Oséias é muito simples. O que aconteceu com o nosso casamento? Diz o Senhor. O que aconteceu com o nosso casamento? Ainda há compromisso da minha parte. Mas não há nada do lado de vocês. O que deu errado? Uma mensagem simples. É uma mensagem baseada na dor de um amor não correspondido. Talvez seja essa a experiência mais dolorosa do mundo. Amar alguém e esse amor não ser correspondido. Querer amar essa pessoa e ajudá-la, mas não quer nem saber. E talvez alguns de vocês já conhecem essa dor do amor não correspondido. Muito bem. Como que Oséias conseguiu entender tão bem os sentimentos de Deus? A resposta é que Deus lhe ensinou na escola da experiência, onde a cor é roxo. Muitas vezes Deus preparava um profeta através de seu casamento, dando-lhe uma experiência pessoal dos sentimentos de Deus. Por exemplo, Jeremias. Deus disse a Jeremias: você não vai se casar, você vai permanecer solteiro, porque você vai ter que dizer a Israel que Deus agora é solteiro e não tem mais uma esposa. Então Jeremias teve que aprender com a solidão de não ter uma esposa, como Deus se sentia sem Israel. E aquilo se tornou sua mensagem. Ou o caso de Ezequiel, que nós já estudamos há pouco tempo. Deus disse a Ezequiel: a sua esposa vai morrer e você não vai lamentá-la. E através daquela experiência, Ezequiel poderia dizer a Israel: Deus perdeu a sua esposa. Agora Oséias recebeu as instruções mais extraordinárias para obedecer do Senhor Deus, através de uma experiência de casamento. Falamos sobre isso quando estudamos o livro de Cantares, mas eu gostaria de falar sobre isso de novo. Está nos capítulos de 1 a 3, que são autobiográficos. E vários livros que falam de Oséias têm uns títulos bem interessantes. Tenho 2 livros na minha prateleira. Um é chamado O Profeta e a Prostituta, e o outro se chama Amor para os que não têm amor, que na verdade vem de um hino. Mas os dois dão uma ideia exata daquilo que aconteceu com este homem. E como sempre, os estudiosos discutem se é fato ou ficção, se a ordem dos eventos está correta. Por exemplo, se capítulo 3 não veio antes do capítulo 1 e também se Oséias sabia o que estava acontecendo de antemão ou só compreendeu depois o que estava acontecendo. Todas essas questões são motivos de discussão e dá para realmente ficar bem atolado naquilo que eu chamo de especulação. Vamos interpretá-las da forma mais simples possível. Ele casou-se com uma prostituta e eles tiveram 3 filhos, pelo menos um dos quais não era dele. Era filho de um outro pai. Depois, ela voltou para as ruas, ele teve que encontrá-la e a trouxe para casa. Ela teve que passar por um período de disciplina em que eles não tiveram relações conjugais e depois ele a cortejou e eles começaram tudo de novo. Estes são os fatos. E os nomes dos filhos são muito interessantes. Foram 3. O nome do primeiro filho foi Jezreel, que significa Deus semeia. E o maior problema que ele teve com aquele filho foi disciplina. Era uma criança rebelde, indisciplinada. Teve que discipliná-la. A segunda criança foi uma menina. O primeiro foi um menino. A segunda criança foi uma menina. E o nome dessa menina era Loruama, que significa não compadecida. E essa criança era uma criança bem carente. A mãe dela não a amava.
Então esse era o problema da criança número 2. E o nome da terceira criança era Lo-Ami, que significa não meu povo. E essa criança não era filho de Oséias. Ela esteve com outro homem. E essa criança foi renegada. E estes adjetivos que eu lhes dei, indisciplinada, carente, renegada, são um resumo de como Deus estava tratando com seu povo Israel. Os nomes dos filhos eram muito importantes. Não conheço nenhum pai cristão que usou qualquer um desses 3 nomes para seus filhos. E especialmente aquele que temos em Isaías, Maher-Shalal-Hash-Bad. Nunca conheci ninguém com esse nome. Gostamos de dar nomes bíblicos para os seus filhos, mas estes nomes não. Então, em capítulo 1 fala sobre os 3 filhos. Capítulo 2 fala da esposa. É muito interessante, fala 3 coisas sobre ela. Mas ela foi reprovada pelos próprios filhos pelo que estava fazendo. Os próprios filhos disseram, não faça isso, mamãe. Então até os filhos viam o que ela estava fazendo. E ela foi punida, ela foi castigada por causa de seu comportamento. E depois ela foi restaurada. São os 3 adjetivos sobre ela: reprovada, castigada e restaurada. Agora, capítulo 3 fala sobre o marido. E capítulo 3 fala 3 coisas sobre ele, o marido, que era Oséias. Em primeiro lugar, ele foi fiel a ela. Mesmo quando ela foi infiel para ele. Ele foi fiel para ela. Saiu à procura dela quando ela o abandonou com os filhos. Em segundo lugar, ele foi firme com ela. E por um período, não a tratou como esposa. Ele a trouxe para casa, mas não compartilhou leito com ela. Por um período. E isso era uma figura do período de disciplina no exílio que Deus iria fazer os judeus passarem, antes de restaurá-los. E em terceiro lugar, ela o temia. Havia um temor saudável no coração dela depois. Então ela tremia. Ela o temia. Então, não era uma fobia, não era terror, mas um temor saudável que ela sentia. E isso acabou trazendo respeito e lealdade de volta para sua vida. Bom, estes são capítulos de 1 a 3, puramente a história. Dali em diante, de capítulos 4 ao final, estamos na mensagem que surgiu disso, porque Deus pode dizer, agora, Oséias, você tem a sua mensagem. Agora você está pronto para ir e dizer a Israel, é dessa forma que eu sinto sobre vocês. Então, podemos resumir a mensagem de Oséias. Mais uma vez temos esse padrão de vários sermões que ele pregou, várias profecias que ele deu, todos misturados, então não é muito fácil para serem analisados. Não obstante, podemos organizá-lo embaixo de vários subtítulos, que nos darão uma certa estrutura e podemos ler esse livro com entendimento. Tudo o que ele diz é centralizado nesses 2 subtítulos: a infidelidade humana e a fidelidade divina. É o contraste entre este amor de compromisso e a total falta de compromisso do povo. Este é o tema de sua profecia. A controvérsia de Deus com Israel é este. Sua compaixão por eles aparece aqui. Com as 2 palavras que Oséias usa, Deus tem uma controvérsia com Israel, mas sente compaixão por eles. Este é o problema de Deus. O que fazer com um povo que você ama, mas que são infiéis a você? Um problema bem sério. Então temos uma mistura de justiça divina e misericórdia divina de novo. Mas a ênfase aqui vai ser aqui embaixo. Porém, vamos olhar aqui em cima primeiro. Isso não representa a quantidade de suas profecias. É que aqui em cima nós temos mais detalhes do que aqui embaixo. Primeiramente, o profeta focaliza em 7 pecados, dos quais eles realmente são culpados. São os 7 pecados mortais de Israel. E isso mostra que Deus sabe muito bem o que está acontecendo. Número 1, infidelidade. Eles têm sido infiéis nos seus casamentos. Além de serem infiéis a Deus, é uma consequência invariável. São culpados de prostituição. Estão procurando outros deuses. Assim como a esposa de Oséias procurou outros homens. Em segundo lugar, são culpados de independência. A sede de governo que Deus escolheu era em Jerusalém. Mas eles criaram a própria linhagem real.
estabeleceram o próprio reino independente. E essa é a essência do pecado. Não queremos que Deus governe sobre nós. Queremos o nosso próprio reino. Portanto, estavam em rebelião contra o rei escolhido de Deus, lá no sul. Então, independência era um de seus pecados. Intriga. Havia mentiras e engano, e as pessoas estavam fazendo tratados fora do povo de Deus, entrando em julgo desigual com incrédulos. E havia também muita conspiração. As pessoas falando atrás das costas das outras pessoas, puxando o tapete uma das outras e fazendo acordos secretos. Havia muita intriga. Em quarto lugar, idolatria. O bezerro de ouro de Samaria aparece muito em Oséias. Nas profecias de Oséias. O touro era um símbolo de fertilidade. Ainda é. O próximo, ignorância. Deveriam ter conhecimento sobre Deus, mas não sabiam nada sobre ele, não se davam ao trabalho de ler a Bíblia. Não queriam saber nada a respeito de Deus. Sinto que isso está acontecendo em nosso país. Sabe, temos tido cristianismo aqui por quase 2000 anos e as pessoas não querem mais saber sobre isso. Assim que começa um programa religioso na TV, milhares de aparelhos se desligam. E é impressionante como eles lutam para manter o povo interessado nesses programas de TV. Muitas vezes transformando-os em show. Mas há um programa muito bom, domingo de manhã, e o nome do programa é O Guia do Bom Livro. Espero que estejam assistindo, porque a Bíblia está sendo apresentada de uma forma bem popular. Mas o apresentador é alguém que está quebrando os mandamentos de Deus. Ele mora com uma mulher que não é sua esposa. E ele está falando sobre a Bíblia para toda a nação. Que mundo mais louco é esse no qual nós vivemos? Onde você pode escolher um homem que está vivendo em adultério ou fornicação aos olhos de Deus e é escolhido para apresentar a palavra de Deus ao povo. Então, como veem, é muito parecido com tudo isso aqui. Idolatria, ignorância, imoralidade, embriaguez, generalizada, promiscuidade e violência. Essas eram as três coisas que Oséias enfatiza. E estava ficando cada vez menos seguro para as pessoas andarem nas ruas à noite, em Israel. E, finalmente, o pecado de ingratidão. Eu vos redimi, e só estão ingratos. Nunca me agradecem. E, numa série de figuras que ficariam para sempre gravadas em suas cabeças, ele disse: vocês são como massa mista. Isso era farinha misturada com óleo de azeite, só para ser assado. Mas se deixar lá e não assar, então fica rançoso. Aí fica horrível. E ele disse: vocês são assim. E disse: vocês são como forno aquecido. Sua paixão é como um forno aquecido. Ele disse: são como um bolo que não foi virado. Estão ficando queimados de um lado e cru do outro lado. Porque os bolos eram cozidos numa chapa de ferro em cima do fogo, como uma grelha. Ele disse: vocês são como uma pomba debatendo, presa numa rede. Figuras bem ilustrativas. E depois ele acusa os 4 grupos de pessoas responsáveis por essa condição. Segundo ele, os sacerdotes são os principais responsáveis, porque deveriam conhecer a Deus. Deveriam estar falando com o povo sobre Deus, mas não estão. Depois, os profetas. Havia muitos profetas no norte de Israel, mas eram todos falsos profetas, dizendo ao povo que não precisavam se preocupar, que Deus não iria fazer essas coisas terríveis. Era o que o povo queria ouvir. E o falso profeta diz paz, paz, quando não há paz. Sabe, o falso profeta diz: não se preocupem, não vai acontecer. Essa é uma profecia falsa. Há muitos profetas dizendo: assim diz o Senhor, mas só estão dizendo o que o povo quer ouvir. E eu sei, eu tive que lutar com isso, mas acho que essa batalha terminou para mim agora. Mas sempre temos que estar vigilantes. É muito fácil dizer às pessoas exatamente o que querem ouvir. E ouvi-las dizerem: que sermão lindo, muito obrigado. Mas Deus precisa de homens que falarão com as pessoas o que não querem ouvir. Sabe? E isso custa um preço alto. Há muitos profetas que estão dizendo o que o povo quer ouvir. Os príncipes, essa linhagem real que estabeleceram, também eram responsáveis. E o outro grupo, que ele escapa como sendo culpados, são os comerciantes. Estavam lucrando com a venda de imóveis. Eles estavam ganhando dinheiro com o prejuízo de outras pessoas que eram mais pobres. E isso está acontecendo hoje. Eu acho
Muito difícil um cristão trabalhar com movimentação financeira, movimentando grandes quantias de dinheiro, com as viradas do mercado, porque sempre são os pobres que perdem. São sempre os países de terceiro mundo que saem perdendo. Em outras palavras, quando nós ganhamos dinheiro, deveria haver uma troca justa de bens ou de serviços do mesmo valor, para que os dois lados ganhem. Mas na verdade as pessoas estão ganhando muito dinheiro, às custas do prejuízo de outras, que não recebem nada em troca. Como se fosse fazer dinheiro ganhar dinheiro. Bom, isso é gratuito. Mas estava acontecendo aqui. E Oséias fala sobre isso. Estavam corrompendo a sociedade. Depois ele diz, sofrimento está vindo. E ele menciona 3 tipos específicos de sofrimento. Em primeiro lugar, esterilidade. Haveria abortos. As mulheres não conseguiriam conceber, perderiam seus bebês. Sofrimento terrível, mas Deus pode fazer isso. E depois ele predisse derramamento de sangue, perda de vida, ataques. E no final, a mesma coisa que Amós predisse, seriam banidos da terra. Agora, este é o lado mais severo das profecias de Oséias, mas não é o enfoque principal. O seu enfoque principal é que Deus ainda é fiel. Há uma frase no Novo Testamento sobre o nosso relacionamento com Jesus, está em Timóteo. E ali diz, se nós o negarmos, ele nos negará. Mas se formos infiéis a ele permanece fiel. Talvez Paulo estivesse citando Oséias. Bom, vamos olhar o último pedaço. Aqui temos boas notícias, a compaixão de Deus. Ao contrário de Amós, a não ser pelo pedacinho final do livro de Amós, a compaixão é o núcleo da mensagem de Oséias. E toda vez que eu leio essas passagens aqui, eu fico muito emocionado pela fidelidade de Deus. Usa as 3 letras da palavra God, G-O-D, embora fora de ordem, porque estou usando na ordem que aparece no livro de Oséias. O amor de Deus por você não lhe deixa escapar impune. Seu amor não lhe solta e nem deixa você na mão. Quero ler alguns versículos para vocês. Em primeiro lugar, sobre o fato de que o amor de Deus não os deixa escapar impune. O amor de Deus castiga. Uma coisa que Deus não tolera são profissões falsas de arrependimento. E Deus diz, despedaçarei Efraim e Judá como um leão e como um leãozinho. Eu irei embora e não haverá quem os livre. Eu os abandonarei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e buscarão a minha face. Porque assim que se encontram em necessidade, eles dizem, venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas depois de 2 dias, ou depois de 3, no máximo, ele nos restaurará, para vivermos em sua presença. Oh, precisamos conhecer ao Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo e ele aparecerá, tão certo como nasce o sol ou como as chuvas de primavera. Eu li isso com um tom sarcástico porque é dessa forma que deve ser lido. Deus está dizendo, esse é o tipo de coisa que vocês dizem. Ó Efraim, ó Judá, que posso fazer com vocês? Porque seu amor desaparece como a neblina da manhã, evapora como o primeiro orvalho. Enviei os meus profetas para avisar sobre o meu juízo. Eu os matei com as palavras da minha boca, ameaçando-os com morte. Eu não quero os seus sacrifícios. Eu quero sim o seu amor. Eu não quero as suas oferendas. Eu quero que vocês me conheçam. Vocês sentem o coração de Deus? Este é o amor que não os deixará impunes. Terá que puni-los. Agora, escutem isso aqui. Quando Israel era criança, eu o amei como um filho e o trouxe lá do Egito. Mas quanto mais eu o chamava, mais ele se rebelava, oferecendo sacrifício aos Balaíns e queimando incenso aos ídolos. Mas fui eu quem ensinou a Efraim desde a sua infância, ensinando-o a andar, tomando-o nos braços, mas não perceberam e nem se importaram que fui eu quem os curou. Oh, como posso desistir de você? Meu Efraim, como posso entregá-lo? Meu coração está enternecido, como anseio ajudá-lo? Não executarei a minha ira impetuosa, porque eu sou Deus e não homem. Eu sou o santo no meio de vocês.
e eu não vim para destruí-los. Dá para sentir? É impossível ler isso sem emoção. E agora vem o seu apelo final. Ó Israel, volte para o Senhor seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. Preparem o que vão dizer. Voltem para o Senhor e peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados. Essa é a oração que ele queria, não aquela oração, ele vai nos ajudar. E sim, ó Senhor, perdoa os nossos pecados. Muitos clamam a Deus ao enfrentarem problemas, mas não pedem que ele tire a raiz dos problemas. Sabem? Tenha misericórdia, Senhor. Ó Senhor, só em ti o órfão encontrará misericórdia. E então eu os curarei da idolatria e da sua infidelidade. E eu os amarei de todo o meu coração. Ó Efraim, afaste-se dos seus ídolos. Eu sou vivo e sou forte. Sou eu que lhe respondo, eu que cuido de você. Sou como um pinheiro verde. O fruto que você produz de mim procede. As minhas misericórdias jamais falharão. E ele termina com uma declaração. Aquele que é sábio deve considerar essas coisas. E o que é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são justos e verdadeiros, e os homens bons andam neles. Mas os rebeldes, se andarem neles, tropeçarão. Este é um dos apelos mais fortes que existe em toda a Bíblia, para pessoas que não querem saber a respeito do amor de Deus. Então agora, para terminar, vamos ver a aplicação deste livro. Como aplicamos Amós e Oséias hoje? Há uma diferença enorme entre a nossa situação e a situação com a qual falavam e profetizavam. E precisamos pensar sobre isso cuidadosamente. Lá em Israel, não havia nenhuma diferença entre a igreja e o Estado. É o que nós chamamos de teocracia. Quem nascia no Estado, nascia na igreja e vice-versa. Não havia nenhuma diferença. O povo de Deus e o Estado eram a mesma coisa. Isso não se aplica no Novo Testamento. No Novo Testamento, a igreja e o Estado são separados. Isso se resume na declaração de Jesus: dai a César aquilo que é de César, e a Deus aquilo que é de Deus. Então, num certo sentido, nós agora vivemos em dois reinos. Sou um cidadão do Reino Unido de acordo com meu passaporte, mas também sou um cidadão do Reino de Deus. Os dois reinos não são a mesma coisa. Então temos que tomar um pouco de cuidado ao aplicarmos as profecias do Antigo Testamento a um estado secular hoje. Estão entendendo o que eu estou falando? Agora, nós sofremos as complicações que surgiram depois do imperador Constantino, porque a Europa tem tentado unir a igreja e o Estado. Tem tentado criar um reino cristão, em que o reino de Deus e o reino do homem são a mesma coisa. Então, quem nasce na Inglaterra, nasce também na igreja. E agora temos vivido séculos de um cristianismo oficial. É a nossa bagagem. Agora eu creio que isso mudará em um futuro muito próximo. Há uma tendência na Inglaterra hoje de rejeitar tudo aquilo que já foi pré-estabelecido. E eu creio que logo veremos a separação da igreja do Estado. Nos próximos 10 ou 20 anos, creio que isso acontecerá. E assim estaremos de volta a uma posição mais neotestamentária. Portanto, quando vemos essas profecias de Amós e de Oséias aplicadas à igreja e ao Estado juntos, não podemos simplesmente pegar isso e lançar contra o nosso governo. É um princípio importante. O padrão, creio eu, é o seguinte: o que Deus disse através destes homens, aqueles que não eram povo de Deus, pode ser usado como profecia ao governo. Estão entendendo? Temos uma sociedade desumana, um desrespeito total pelos direitos humanos, leis que tornam os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Há muita coisa nesses livros que podemos, sim, aplicar no dia de hoje, mas não podemos esperar que o governo obrigue as pessoas a se tornarem cristãs.
Deus tem padrões mais altos para o seu povo do que ele tem para as outras nações. E é uma linha delicada. Acho que o comércio aos domingos é um exemplo bem clássico. Podemos advogar a causa de manter o domingo especial por causas meramente humanitárias, mas não porque o domingo seja o sábado. Vocês estão me entendendo? Então, ao lermos essas profecias, infelizmente, muitas pessoas são afoitas e pegam todas as profecias de Amós e lançam contra o governo. Temos que tomar muito cuidado. O líder do governo não é o nosso pastor. E, aliás, estamos em falta, hoje em dia, de líderes cristãos. Mas não devemos esperar que eles estabeleçam padrões cristãos apropriados. Mas há padrões morais que a consciência humana conhece muito bem e devemos esperar isso deles e exigir que os cumpram. Então, essa é a minha opinião. Em outras palavras, essas profecias são, em primeiro lugar, direcionadas à igreja. Essa deve ser a nossa mensagem profética primária. Infelizmente, é muito mais fácil para os cristãos apontar o dedo para o mundo e dizer: como vocês são iníquos. Como é fácil fazer isso? Mas, na verdade, eu creio que a palavra profética é mais necessária dentro da igreja do que fora dela hoje em dia. E se a igreja for o que ela deve ser, isso limpará a nação inteira. Mas, infelizmente, a igreja hoje está completamente desarranjada, enquanto tenta consertar as pessoas de fora. Então tome cuidado. Quando lemos essas profecias, realmente vemos um retrato impressionante do nosso mundo moderno, fora da igreja. Mas o juízo deve começar na casa de Deus. E temos que consertar as coisas primeiro dentro da igreja, antes de tentarmos consertar o mundo. E francamente, é ridículo tentar dizer ao mundo que devem ler a Bíblia, porque não a lemos e nem vivemos por ela. Para o mundo, não passamos de um bando de hipócritas. Eles não são enganados, e quando vêm notícias, como as que lemos na semana passada, o mundo diz: que ridículo! E desprezam o povo de Deus, porque não praticamos o que pregamos. Então, ao lermos essas profecias, vamos aplicá-las ao povo de Deus primeiro, e colocar nossa própria casa em ordem. E assim teremos condições de dizer à sociedade: Deus nos condena por seus atos desumanos, por sua falta de sensibilidade aos outros seres humanos criados da sua imagem. Eu senti de repartir essa mensagem com vocês. Eu acho que a melhor música de Graham Kendricks, a sua canção mais profética, graças a Deus por seu talento, hoje em dia. Muitos compõem corinhos, mas ele tem escrito hinos de conteúdo. Mas eu creio que a sua canção melhor e mais profética diz assim: ó Senhor, as nuvens estão se ajuntando. Conhecem essa música? É uma canção para o povo de Deus. E é uma música que me lembra muito o profeta Amós, que diz assim: afastem de mim o som das suas canções. Não quero ouvir a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão, como um rio, e a justiça, como um ribeiro perene. É tão fácil lançar isso contra o mundo. Não, a justiça e a retidão têm que fluir como um rio dentro da igreja, entre o povo de Deus. É lá que tem que começar. E precisamos de profetas. E graças a Deus por Amós e Oséias, que foram para uma terra que para eles era estrangeira, onde não eram bem aceitos, e pregaram a verdade, com muita ousadia e com muito amor. Amém.